Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, eu sei que faz um tempo que eu não coloco vídeo, então tem várias perguntas que os assinantes fizeram a respeito dos outros vídeos, então eu comecei a colecionar as perguntas para tentar responder duas ou três num vídeo só e começar a postar novamente. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder, que também eu posso responder uma outra pergunta que tem mais ou menos a ver. A Wesley me perguntou o que eu era, qual era o meu tipo de visto e como que eu consegui. Então, acho que eu expliquei algumas vezes em momentos diferentes quais foram os meus vistos e como que eu consegui o visto que eu tô agora, mas eu não sei se eu já expliquei em um vídeo direto. Então, eu vou explicar nesse vídeo uh, qual é o meu visto, qual é a minha situação nos Estados Unidos e como que eu fiz para chegar nele. E aí, no meio da história, eu também vou falar, tem uma outra pergunta que era se eu posso falar um pouquinho a respeito de estar longe da família. Então, já que eu vou falar quais foram os meus vícios e minha mudança, então eu vou falar como é que foi a saudades, qualquer coisa relacionada a saudades. Então, como é que eu mudei para os Estados Unidos? Então, o meu visto atual, eu sou residente permanente nos Estados Unidos, o que é mais conhecido como Green Card. O meu Green Card foi por trabalho, e foi na categoria EB3, que é a categoria mais longa. No visto do Green Card eu explico mais ou menos quais são as categorias de trabalho. E o EB3 é a categoria um pouco mais longa. Então eu vou explicar como é que eu fui categorizada em EB3, como é que tudo aconteceu comigo e blá blá blá. Então eu me mudei para os Estados Unidos para estudar depois da minha faculdade no Brasil. Eu me formei no Brasil, bacharelado em Ciências da Computação. E eu queria fazer estudo internacional. E meu planejamento sempre foi depois da faculdade, para juntar dinheiro, para poder me manter, porque como a gente já discutiu em outros vídeos, quando você é visto F1, você não pode trabalhar. Então eu precisava juntar um dinheirinho para me manter aqui enquanto eu tivesse para estudar. A minha ideia nunca foi ficar. A minha ideia era vir estudar, melhorar meu currículo e voltar para o Brasil e conseguir uma posição um pouco mais avançada. Então, eu tenho um diferencial para subir a escada como é que eles falam? Corporate ladder, a escada da corporação. Para subir de ranking, eu achei que ia ser, se eu tivesse isso no meu currículo, me ajudaria no que eu queria fazer. E como eu já estava meio indecisa se eu ia ser uma desenvolvedora ou não, eu já tinha trabalhado 3 anos durante a faculdade fazendo desenvolvimento de software e eu não estava muito apaixonada, eu não achei que era esse o meu chamado. Então eu também peguei a oportunidade para tentar investigar outras áreas, indo um dos meus professores na faculdade falou que a gente não deveria ingressar no mestrado logo após um bacharelado, porque a gente está muito novo, não entende o mercado ainda muito bem, e às vezes fazer essa decisão é uma decisão muito brusca, muito longa, com muito dinheiro. Então ele sempre falava pra gente fazer mais, trabalhar um pouco, ter mais experiência. Então, como eu queria seguir essa sugestão, eu procurei um curso curta duração, que é a extensão, que eu também falo em outros vídeos. A extensão universitária, por ser mais de 6 meses de estudo e por ela estar atrelada a ser você só pode fazer extensão se você tiver um bacharelado ou um equivalente no bacharelado no Brasil. Ela é considerada um advanced degree, vamos dizer assim, e ela também tem categoria para OPT, que é o Optional Training. Então eu mudei pra cá, eu fiz 1 ano, 9 meses de extensão, mais ou menos 1 ano. Aí quando eu tava pra terminar a minha extensão, a International Advisor falou pra mim, tá na hora da gente fazer o seu APT. Então eu entrei com o pedido de APT e já comecei a procurar emprego na área que eu queria, que era a área de requerimentos, a gerência de projeto e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu peguei o meu APT e consegui um emprego. E esse emprego foi meu primeiro emprego, foi um emprego através de uma empresa de consultoria, porque aqui nos Estados Unidos é muito comum as empresas, principalmente as empresas grandes e até mesmo as startups, elas não querem contratar funcionário, elas querem contratar consultor, porque aí elas não têm que pagar seguro-saúde, elas não têm que se preocupar com toda aquela papelada de RH. Então, às vezes, elas vão para essas companhias de consultoria e a companhia de consultoria é o seu empregador, acaba fazendo tudo, acaba te dando
o seguro-saúde, férias remuneradas e tudo mais. Então é muito comum nos Estados Unidos, principalmente aqui em São Francisco, que você usa consultoria. E a consultoria, por ser uma empresa, ela pode oferecer visto. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei o meu primeiro emprego, eu era OPT, e aí quando chegou a época de eu fazer o H1, eu pedi para a empresa fazer o filing do H1 e eles fizeram do OPT para o H1. Na época, tinha até... Tava tendo loteria pelo H1, porque tinha mais... No primeiro dia que eles abriam o H1, que a gente falou, né? Que eu conversei nos outros vídeos, que é abril a outubro. No primeiro dia de abril, então no primeiro de abril, já abriu e tinha mais aplicações do que tinha vagas. Então eles tinham que fazer uma loteria para todos que chegaram no primeiro dia, para vocês terem uma ideia. Então eles fizeram uma loteria, eu fui selecionada na loteria, o que significa que eles iam rever meu caso, eles reviram meu caso, eu peguei o H1. Bom, aí o que acontece? Geralmente quando você pega o H1 com a empresa, ou tá trabalhando com a empresa ela tem uma norma de quanto tempo ela vai demorar para fazer o green card. Geralmente a empresa faz o green card 6 a 1 ano que você tá com ela. E depende da empresa, ela aceita você fazer enquanto você tava com visto de estudante, o OPT, ou eles têm que mudar de visto. Isso depende muito do advogado. Não existe lei pela USCIS, que é o órgão que governa essas coisas, mas a empresa geralmente faz as suas próprias leis e as próprias regras. Então, a minha empresa não tinha muita regra. Quando eu cheguei no H1, eles já iam fazer o meu green card. Mas o que acontece? O green card por trabalho é um processo muito longo. Então, mesmo que você fala assim, vamos fazer o green card, demora. Então, quando eu comecei a fazer o green card logo depois que eu tinha o H1, e demorou, porque você tem que pegar carta de empresa que você trabalhou, principalmente nas empresas do Brasil, então eu tinha que contatar todas as empresas, a carta tem que falar exatamente o que o advogado quer que fale, porque tem que ser num jeito fácil de entender e de um jeito fácil de explicar o que você fazia para alguém que não tem nem noção do que é o que você faz. Então, e é muita negociação, porque aí quando você chega na empresa no Brasil, eles não entendem, eles não sabem, eles têm medo de assinar um papel que fala uma coisa que eles não escreveram. Então tem muita negociação, tem muita aprovação, então você tem que pegar essa assinatura. Bom, isso demora, isso geralmente demora de 6 meses a 1 ano, sem brincadeira, de vai e volta, porque o advogado tem que entender o que você faz. E aí tem todas as etapas do green card, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque eu fiz um vídeo a respeito do green card, mas eu era EB3, e o porquê que eu era EB3? Porque quando você só tem bacharelado, e você tem bacharelado e não tem 5 anos de experiência, você é categorizada como EB3. Na teoria, eu era categorizada como EB2, mas o problema é que, porque as regras são meio ambíguas, o governo não deixa você ter adquirido o tempo de trabalho com a empresa que está pedindo o seu green card. Então, por exemplo, quando eu entrei, que eu comecei a trabalhar para minha empresa, eu tinha já 4 anos de experiência. E aí, quando eles tava na hora de fazer o green card, já tinham se passado mais 1 ano, né? Até você fazer o H1 e preparar. Só que eu não podia contar aquele 1 ano com a empresa, porque a empresa tá pedindo um green card para mim. Então, qualquer tempo que eu passo na empresa não conta. Isso é uma coisa que eu acho interessante ficar atento. Se você, de repente, se juntou a uma empresa e você passou 5 anos naquela empresa e tá achando que você é EB2, você não vai ser EB2, tá? Então, toma muito cuidado quando você se junta na empresa, o tempo que ela demora pra fazer o green card, porque aquele tempo não conta. O governo não deixa contar, tem que ser todo o tempo antes da empresa. Por quê? Porque a ideia é que não importa quantos anos você tá com a empresa, a ideia é que quando eles fazem o pedido do green card, é como se você estivesse entrando pela porta a primeira vez naquela empresa. Eu sei que é complicado, mas é o processo que eles fazem. Se você tem mestrado ou 5 anos de experiência, você se categoriza para o EB2, e que na categoria EB2 Brasil, que na verdade a nossa categoria é o resto do mundo, que é o que ele fala, quando você vai no site você vê o resto do mundo, na verdade agora é assim, no momento que você faz a petição e ela é aprovada, você já pode pedir o seu ajuste de status. Então, o seu processo inteiro, se você fosse categoria EB2 hoje em dia, demoraria por volta de 6 meses, 1 ano. Porque eu era EB3, demorou mais ou menos 6 meses para eu ter tudo aprovado, e aí eu entrei numa fila.
E essa fila geralmente demora anos. Então demoraram uns 3 anos. E aí abril deste ano, maio, final de abril, o meu green card chegou. Qual foi o processo? Eu tava esperando na fila, aí final do ano passado eles falaram que a minha data era a data corrente, que era a data que tava agora, e eu podia começar o último estágio. E o último estágio demora por volta de 6 meses, na verdade demorou 2 meses. No momento que eu fiz o pedido, foi muito rápido, eles me chamaram pra botar meus dedinhos, tirar fotinho. E eu também entrei com outras papeladas. Quando você faz o green card, que você tá nessa última etapa, você não pode sair pra viajar. Como eu viajava a trabalho, eu tive que também entrar com pedido de papéis pra viagem e também a pedido com uma coisa que é o EAD, que eu também já falei. Por que você pede o EAD? Porque muitas vezes nessa última etapa fica parado numa fila de novo e às vezes pode demorar mais de 6 meses pro seu green card entrar. Então você pode pedir um pedido de EAD só pra você não ter que depender do H1. Se seu H1 tiver, se seu visto de trabalho H1L1 estiver vencendo, você não precisa estender ele, você tem já um papel falando que você pode trabalhar legalmente. E aí o papel da viagem substitui o carimbo, porque você ainda não tem o green card. Acontece que eu fiz todas essas papeladas e nem precisava, nunca chegou o green card antes dela. Mas a gente sempre faz porque a gente nunca sabe. Na verdade, poderia ter demorado 6 meses, até mais que isso. Na verdade, quando eu entrei com o processo, na Califórnia tava 1 ano e meio. O que eu dei sorte é que eles mandaram o meu pra Nebraska, e Nebraska tava mais rápido. Então, muita sorte de todo mundo que eles estavam revendo, porque a Califórnia tava demorando, eles estavam mandando pros outros estados. Então, foi bom. Barra sorte que eles fizeram isso, então o meu saiu rapidinho. Então é assim que eu fui mudando de visto. Eu não viajei ainda no Green Card, porque eu consegui agora há pouco ainda não sair dos Estados Unidos, mas um dos benefícios agora é que eu não preciso carimbar mais, eu não preciso mais carimbar, eu sou residente permanente nos Estados Unidos, o que é praticamente cidadã. A única diferença da cidadania é que com a cidadania eu tenho o direito de cidadã de votar, comparecer em assembleia, assinar petição, eu posso me registrar como alguém que vote, e aí a minha voz é ouvida pelo governo. Como green card, eu sou permanente, eu tenho todos os direitos de cidadão, exceto votar e qualquer coisa relacionada a voto. E tem umas outras leis que se aplicam e não se aplicam em termos de internacional. Mas em termos de viagem, entra e sai sem precisar ter o carimbo, então não preciso mais renovar visto, que é ótimo, porque é bastante tempo para quem sabe o visto de... Se vocês acham que para quem faz visto de turista, o visto de trabalho para renovar é ainda mais complicado e a gente paga 2 taxas extras e a gente tem que ir toda vez no consulado, então não adianta você ir uma vez e aí a próxima renovação você não precisa fazer. Você tem que sempre mostrar sua cara e às vezes o carimbo não bate com o tempo que você tem de H1. Então, às vezes, durante uma passada do H1, que geralmente são 3 anos, às vezes você tem que fazer o carimbo 2 ou 3 vezes. Então, adiciona no seu tempo de viagem, às vezes é meio complicado, então é muito bom não ter que fazer isso. Ainda não viajei, mas eu sei que tem essas vantagens, que os meus colegas viajavam comigo a trabalho e eles entravam naquela fila, era rapidinho. E eu tinha que correr atrás da embaixada e tudo mais. Bom, eu espero que isso responde a curiosidade do Wesley. E a respeito de saudades. Bom, saudade é difícil. Eu não tinha ninguém quando eu me mudei para os Estados Unidos. Eu me mudei para os Estados Unidos com meu ex-namorado, então na verdade eu tinha alguém. A gente se mudou junto com a mesma ideia, e aí no meio do caminho não funcionou, a gente se separou. Então no começo eu tinha saudade, mas a minha família juntava dinheiro, sabe, vinha me visitar, e eu também no começo eu não podia ir pro Brasil muito por causa do visto de estudante. O visto de estudante era um visto meio complicado, que a minha advisor ela não queria muito que a gente ficasse viajando, porque por ser um visto que geralmente só é 1 ano e você estuda mais que isso, a renovação às vezes pode ficar complicada. E ela não queria que eu viajasse no visto quando eu virei o APT, porque ela tinha medo, ela tinha receio que a embaixada não me desse o carimbo
por causa que eles achavam que eu ia ficar trabalhando aqui pra sempre. Então, ela tinha esses receios, então ela meio que falou assim pra mim, ó, Camila, quando você estiver em OPT, procura não sair do país, a não ser que seja pra trabalho mesmo, mas pra renovar visto de estudante, quando você já tá trabalhando, às vezes a embaixada não entende. É diferente a decisão dentro dos Estados Unidos pelo governo e a decisão da embaixada. Então ela falou, procura não causar muita confusão. Então eu fiquei aqui por um tempo, então eu não podia viajar, e foi durante esse tempo que terminou meu namoro. Então ficou meio complicado, porque eu me sentia muito sozinha. Mas tecnologia está aqui para isso. Eu fazia na época, no Skype não era o que é hoje, mas eu fazia web conference via minha família, via meus amigos. Aí, claro, veio a onda de smartphone em 2008, 2009. Aí, agora, hoje em dia, praticamente eu falo com os meus amigos e minha família mais do que se eu estivesse morando, pra ser sincera, na mesma cidade. Inclusive, a minha melhor amiga não mora na mesma cidade que eu no Brasil. Quando eu viajo, às vezes eu não consigo nem ver ela, mas todo dia eu falo com ela quando eu tô aqui. Então, a tecnologia ajudou muito. E em 2005, quando tudo tava começando e não tinha iPhone, não tinha um smartphone, era um pouco mais complicado, principalmente fuso horário. Às vezes você queria conversar, às vezes você tava mal-humorada, às vezes o amigo tava mal-humorado, e aí quando eu terminei eu me senti um pouco sozinha. Acho que quando eu senti mesmo homesick, que a gente fala, saudade de casa, foi quando eu terminei o namoro, porque aí eu me senti realmente sozinha, sem muitos amigos, porque não fazia muito tempo que eu tava nos Estados Unidos, e apesar de eu ter ido, né, pra escola, quando eu comecei a trabalhar, contatos, né, não existiam mais. Então, sem muitos amigos, assim, da vida de solteiro, eu tinha muitos amigos casados em relacionamentos, então eu tive que aprender tudo de novo, mas a gente aprende. Essas coisas acontecem, sempre acontece por um motivo. Você aprende, foi uma lição e acho que me ajudou muito a amadurecer e também a lidar com saudade, lidar com incertezas e tudo mais. Bom, eu espero que você tenha respondido as perguntas e se você tiver qualquer outra curiosidade, desculpa se o vídeo ficou comprido, a história é um pouco comprida e eu queria ter certeza que eu dava alguns detalhes que eu não tinha falado antes. Qualquer coisa você pode deixar um recado e se você tiver qualquer outra curiosidade a respeito da minha jornada entre os vistos e saudades ou qualquer outra coisa, deixa um recado na parte dos comentários e eu faço um vídeo resposta ou se for uma resposta rapidinho eu respondo mesmo nos comentários. Obrigada e até a próxima!